ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Senhor Jesus, nós nesta noite, que já vai chegando o anoitecer, nós estamos reunidos neste lugar. Por esses longos anos, houve grandes coisas nesse lugar. Nós não estamos ligados a uma área geográfica. Nós estamos ligados naquilo que é espiritual, ligado naquilo que não é tangível. Quando Abraão viu e disse, ele chamou as coisas que não eram como se já existissem. Tudo que nós fazemos pela fé, aquilo que nós não temos, mas pela fé já sabemos que aquilo é nosso, não importa o tempo, aquilo está prometido. Fé é uma revelação, e quando essa revelação desce em nosso coração, desce em nossa alma, e você pela fé já tem aquilo, é impossível que aquilo que está estabelecido em seu coração não venha a suceder. Amém. Senhor Jesus, esta viúva tinha certeza, essa é uma parábola, é uma história, é uma ilustração. Essa viúva é uma mulher sem marido, é uma mulher desamparada. Ela tinha direito de receber, de ter aquilo que lhe devia, que lhe pertencia, mas precisava de um juiz para dar o direito a ela, para que ela recebesse aquilo que realmente lhe pertencia. Mas o juiz não fazia questão nenhuma de ajudá-la. Ele disse, não temo a Deus nem os homens, mas já que essa viúva bate na minha porta, está me importunando, eu vou dar a ela o que lhe é devido. Todos nós temos direito, e esse é um direito que ninguém pode mudar, ele é inalienável, um direito de vida eterna, direito da palavra. Temos direitos pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário, que conquistou para nós a nossa herança. E, Senhor, te rogo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que tudo que está no coração do meu irmão, no coração da minha irmã, tudo que está ali, Senhor, por misericórdia e graça, possamos alcançar, sentir, ver, tocar nisto pela fé. Tudo aquilo que vemos e sentimos não provém da fé, mas que nós não temos, não vimos e não sentimos, mas cremos, e isso, Senhor, que agrada a Ti. Tu és capaz de fazer, de mudar o quadro. O Senhor é capaz de levantar o morto, é capaz de, ó Deus, prover um recurso que jamais nós pensaríamos que nós produziríamos, nós iríamos ter. Deus dos impossíveis, Deus das impossibilidades, é o Deus que estamos servindo. E nesta noite, Senhor Jesus, que a sua palavra possa encontrar todos os corações, desejando ouvir algo que possa ajudá-los, posicioná-los, enfrentar as adversidades deste dia. Colocamos diante de Ti a nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pois bem, eu quero entrar direto no assunto. Nesta noite, eu falei nesta manhã, da mulher
a mulher estéril, Ana, mulher de Elcana, que clamou por um filho. E aquele clamor daquela mulher trouxe a palavra na boca do sacerdote Eli. Não foi Eli, foi o clamor da mulher. E aquele filho que veio na velhice de Ana, aquele filho passou a ser o profeta dela, passou a ser a sombra de Cristo e tirar Israel da apostasia, porque Israel estava apostatado, desviado. O sacerdote Eli, ele tinha perdido o controle da sua casa, perdido o controle de seus filhos. Eles roubavam a oferta do sacrifício e ainda prostituía dentro do santuário com as mulheres. E aquilo foi por muito tempo. E quando Israel estava desviado por causa do sacerdote que eles tinham, porque a nação toda se desviou por causa do cabeça que era errado. Uma igreja, quando um pastor desvia doutrinariamente, ele desvia toda a igreja, desvia o povo todo. Isso é uma coisa seríssima, né? Por que quando um pastor toma um caminho errado, tem um ou dois que não quer caminhar com ele e procura um lugar onde está pregando a mensagem genuína, a mensagem verdadeira? Por que no meio de tantas pessoas, um, dois saem? Qual a diferença disso? Qual o problema aí? E por que, quando surge uma doutrina errada, você não consegue explicar que pessoas deixem o ministério verdadeiro para ir atrás de uma coisa errada? Sabe o que é isto? Isso é a maneira que Deus faz para trazer exatamente a palavra para o grupo genuíno. E estamos vivendo nesse momento isso, vivendo isso nesta hora. Deus está limpando a eira. Pode estar certo disto. Então, as coisas que nos acontecem, nós não ficamos impressionados, desde que nós conhecemos a palavra, sabemos como que Deus está agindo, Deus está trabalhando nesta hora. E Eli estava apostatado, Israel estava apostatado por causa de um sacerdote chamado Eli, que representou a era de Laodiceia. Agora, na era de Laodiceia, Deus tirou uma mulher de dentro desta era que clamou por Deus, que clamou pela vinda de Cristo, certo? Que clamou por um filho. Ela foi clamando tanto, né? Chorando e lamentando e clamando, não aceitando aquilo que estava acontecendo lá fora. E você teve que sair. Ninguém saiu daqui de lugar nenhum por vaidade, ou por um capricho, né? Ou por uma ideia. Ninguém saiu. Ninguém sai de uma igreja, tá? Quando a coisa está muito bem. Por que perdemos tantos amigos e deixamos um povo tão grande para caminhar com um povo pequeno? Você entende isso? Por que isso aconteceu? Isso não é por acaso, isso não é vaidade, é porque sua alma clamava por algo genuíno. A sua alma clamava por algo genuíno, e lá você não tinha isto, até que você encontrou lugar que todas as vezes que você toma um assento na igreja, o Senhor entra naquele lugar e começa a tratar com você. Amém. Uma parte do sermão vem no seu coração, vem para te consolar, para te animar, e muitas vezes vem para nos corrigir. Da maneira que vem, nós recebemos e aceitamos, porque sabemos que a palavra, o que vai arrebatar a igreja, é a mensagem. Deus enviou um profeta para arrebatar a igreja. Não é um pastor bonitinho,
não é uma congregação, sabe, rica, maravilhosa, que vai ser arrebatada porque é a melhor da cidade, da região, entendeu? Quem vai arrebatar a igreja é a mensagem. Se você não pregar a mensagem como ela é, não haverá arrebatamento. E por falta de entendimento, por falta de revelação, as pessoas acham que elas podem fazer melhor e elas saem para fazer melhor quando elas se deparam com problemas que elas não conseguem resolver. Aí a coisa começa a ficar difícil. Mas já que saiu, não tem mais como retornar. Não tem mais como resolver a situação. Aí começa a aceitar tudo quanto é coisa errada. Aceita tudo quanto é coisa errada. Por que aceita? Aceita porque já saiu, quebrou a cara, e agora tem que aceitar tudo que está errado, e engolir o pecado, engolir coisas erradas. Eu estou falando sobre isso porque quando Israel estava apostatado, e uma mulher clamou por Deus, então Deus, num ventre velho, de uma mulher velha, ia trazer o maior profeta da história, pela oração daquela mulher, a oração de Ana, que Eli a teve por embriagada, tá? E quando ela levantou e disse: eu não estou embriagada, eu não sou dada ao vinho, sou uma mulher amargurada, eu quero um filho, eu quero a palavra, eu não aceito permanecer uma mulher estéril, sem dar um filho para o meu marido. Isso é um opróbrio, isso é um ato de pessoas desviadas, é um opróbrio, é uma vergonha. Nos dias do Antigo Testamento, a mulher não dar o filho para o marido. E tinha uma outra igreja, chamava Penina, que era concubina, todo ano dava um filho para Eucana, todo ano Eucana tinha um filho de Penina, e a genuína não tinha. Agora, sempre as coisas verdadeiras são mais difíceis, são mais trabalhosas, precisa de perseverança, precisa de fé, para Deus moldar nosso caráter, para moldar nosso caráter. Então é necessário isso, você passar por momentos difíceis, passar por lutas, por dificuldade, para o nosso caráter ir moldando. Se você orasse aqui, chegasse em casa e tivesse o problema solucionado, que tipo de fé você teria? Você ora aqui, chega lá, o problema está lá. Você volta no outro dia e ora de novo, chega lá, o problema está lá. Mas você nunca para de orar, nunca para de clamar por Deus. E certamente na hora exata, Deus vai te dar aquilo. A viúva não importava o quanto era aquele juiz ímpio, o quanto ele era perverso, o quanto ele era incrédulo, ela tinha direito, era um direito dela, ela foi buscar, clamar por aquilo que não era alheio, que não era uma coisa que ela estava pedindo indevidamente, era um direito dela. Isto é, quando você deseja receber o Espírito de Deus, ele é seu, ele é dado a você, mas não vem de uma maneira fácil, não vem com meias palavras de oração, não vem com a vidinha lá embaixo de ir na igreja e voltar, vir à igreja e voltar, e isso não. Você tem que ter um desejo, tem que ter um clamor, você tem que ir para um lugar sozinho com Deus e começar a falar com Deus, diz: Senhor, aqui está uma promessa, e eu tenho certeza que ela é para mim, e eu preciso receber isso, porque está na Bíblia, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra, Deus tem me revelado a palavra, e eu preciso disto. E você vai clamando, um dia, 2, 3, e passam um trecho da sua vida, mas de repente, Deus rasga o véu, abre a palavra, e você agora sabe
que o seu coração tornou-se uma tenda da morada do Altíssimo. Agora você sabe quem fala com você, quem caminha com você. Agora você recebe aquilo que você pediu. Foi com luta, foi com trabalho, mas você lutou por aquilo que era seu. Esse é o caso da viúva, mas o caso lá de Ana, ela clamou por um filho que abençoou Israel, que abençoou uma nação, que mudou o curso de um povo. A oração de Ana mudou o curso de Israel, levantou um profeta, trouxe bênçãos para Israel, trouxe para Israel um profeta, um juiz e um sacerdote. Eram os ofícios que Samuel ocupava. Quando você ia a Israel, então ele, sendo profeta, julgava a sua casa. Ele era um profeta, ele sabia o que estava acontecendo, ele estava julgando. Julgar não é no sentido de punir as pessoas, mas de colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Isso ele fazia, porque ele era juiz. Quando eles precisavam de um profeta, ele tinha o assim diz o Senhor. Quando eles precisavam de um sacerdote para oferecer sacrifício, ele podia oferecer sacrifício, que também ele era sacerdote. Ele reinou sobre Israel, ele caminhou ali. Isso foi a oração de uma mulher que fez isso. Você pode entender a grandeza, a dimensão de uma pessoa que clama por Deus, o que ele pode fazer, como foram os pais de Sansão, Manoá, quando recebeu a visita do anjo, como Deus tratou com Abraão, ainda quando Abraão era um adorador de imagens, era um idólatra, vivia na Babilônia, e Deus desceu na Babilônia para tirar Abraão para fora. O único homem justo na Babilônia era Abraão, o único homem justo nos dias de Noé era Noé, e Deus tratou com eles. Agora, porque Deus tratou com eles e tinha um ministério para eles, que as coisas foram fáceis para eles, e que tudo vinha de mão beijada para eles. Não, Deus me chamou, eu tenho um ministério, quando eu abro a boca, Deus já está pronto para me atender. Não pense que isso acontece assim, não. Não acontece. Deus vai te experimentando para que você cresça, para que você amadureça, vai te dando pequenas provas e vai aumentando as provas até que cheguemos à altura de receber aquilo que tem para nos dar. O arrebatamento é para uma igreja que ora, uma igreja que crê na mensagem, que vive pela mensagem. Se a mensagem não for o suficiente para o arrebatamento, então me diga, responda para mim, o que você vai fazer para ser raptado? Fé para o rapto se encontra nas mensagens. Agora, se você der um som incerto, pregar o que não está na mensagem, aquele povo nunca vai ter fé para rapto. Cada povo tem o pastor que ele merece. Essa é a verdade. Nós estamos interessados em arrebatamento, e esse é o tempo, e esta é a hora. O profeta viu isto aqui que está acontecendo hoje. Essa peste que assola o mundo, ele falou dela por 2 vezes, ele viu isto aqui, tá? Ela está sobre um comando, isso é um propósito, tá? Isto é um propósito. Vocês sabiam que haverá uma reunião com as 500 maiores empresas do mundo para financiar e sanar a dívida do mundo, encabeçado por Roma. Essa reunião ia se dar o ano passado, em novembro, não se deu. Essa reunião ia se dar, não se deu por causa do coronavírus, né? E agora ela foi mudada para, acho que abril, uma data de abril, não sei se ela vai ocorrer, mas ela está agendada. Ela está agendada. E os Estados Unidos, quando Kennedy ganhou a eleição, foi uma fraude. Memoranda disse,
foi fraudada aquela eleição. Eu creio que o opositor era Nixon, que perdeu a eleição, foi uma fraude. Dizem que esta eleição é uma fraude. E no dia 6, agora, pode ler nos jornais, o Trump convocou a nação inteira para uma passeata, ou seja, para a nação se levantar, que ele não aceita entregar a Casa Branca para Joe Biden. Quer dizer, o que está acontecendo está no controle de tudo. Tudo está sob o controle. Nós sabemos que tem que haver uma situação, e ela está bem em cima de nós agora. Tem que haver uma condição, porque o mundo está quebrado. O mundo está passando no cemitério, assobiando, para disfarçar o medo, mas sabe, tudo está quebrado, e que não tem como levantar. Todos estão terrivelmente endividados. Vocês sabiam? Se você não sabe, receba isso. Eu creio que tem gente que lê mais do que eu. Bill Gates, como é que é? Como é que fala? Bill Gates, né? Bill Gates, né? Conhece? Bill Gates. Então, esse homem era o bambambam da eletrônica, né? Só que agora ele multiplicou 9 vezes o patrimônio dele, fazendo vacina para o coronavírus. Ele está custeando isso. Bill Gates está custeando. Dobrou 9 vezes o patrimônio dele. Quem está encabeçando? Ele é um dos grandes empresários. E tantos outros que vão reunir lá em Roma. Há uma reunião já agendada lá para decidir o destino do mundo. O que nós, como cristãos que tem essa mensagem na mão, o que o profeta disse? O que irá acontecer? Isso é nesse ano de 21 que está chegando. E tem mais uma coisa. Isso que nos deve deixar em posição. Ele disse que antes que o pacto aconteça, Deus vai tirar a noiva. Amém. Então, você vê a hora que estamos vivendo, não é hora para se brincar, é hora para levar extremamente a sério, é hora dessa igreja orar. Não podemos continuar na maneira que estamos, tem que haver um clamor dentro da sua alma. Nós estamos sendo responsabilizados por isso, tá? Nós estamos sendo responsabilizados para criar a atmosfera para Deus trazer a palavra. E quando Ana recebeu a palavra, ela não estava dando risada, fazendo festa na igreja. Ela não estava num desfile de moda. Não, ela estava chorando lá no altar. Quando Eli foi lá para ver o que estava acontecendo e chamou de uma mulher embriagada. Mas quando ela disse a amargura da sua alma, ele disse: vá em paz, Deus te concedeu sua petição. Agora ela volta para a casa dela, viaja de volta, e já concebeu Samuel. E ela disse: Senhor, esse filho não vai crescer na minha casa, eu vou devolver ao Senhor. E quando ela desmamou o menino, ela lhe entregou na casa de Deus. E quando o menino tomou uma certa idade, Deus começou a falar com ele, como naquela noite que Deus falou 3 vezes com ele, e profetizou contra Eli. Então ele viu a destruição do sacerdócio de Eli, e Deus levantou Samuel. Demorou algum tempo, 9 meses de gestação, até ele crescer, se tornar um homem maduro, para poder profetizar, porque em Israel não se alistava ninguém com menos de 20 anos para o exército, só daí para cima. Depois que ele se tornou um homem maduro, e que ele entrou para o ofício profético,
e mudou toda a nação. Deus levantou, neste tempo, uma mensagem por um profeta, para estabelecer um povo, para estabelecer uma igreja. Levantou não um povo grande, que causa impacto no mundo, na imprensa, na mídia, mas um povo que ninguém conhece, como eles não conheciam a Maria de Nazaré, como eles não conheciam José da casa de Davi, porque ele não era um homem que estava na crista das notícias do dia. Não, levantaram um homem como levantou Nimrod, como levantou Nabucodonosor, grandes reis que impactaram o mundo. O único rei que veio na terra para mudar o sentido foi o Senhor Jesus Cristo. Ele não foi aceito, ele foi rejeitado, e as pessoas não faziam questão de conhecê-lo. Mas nós fizemos questão de saber quem ele é, de conhecê-lo, e conhecer as suas obras, e realizar as suas obras. Eu chamo a atenção de vocês, tá? Não é hora para ficar de boca fechada. Não é hora para você vir na igreja, assim na linha do costume de vir à igreja, não. Isso tem que ser mudado, isso tem que ser quebrado. Nós começamos assim, passamos por um ministério que indo na igreja está bom, crendo num profeta está bom, sendo batizado no nome de Jesus Cristo está bom. O profeta diz que tem muita gente no inferno batizada em nome de Jesus Cristo, que blasfemou contra este nome, tá? Não é isso não, nós saímos daquela tradição, nós saímos daqueles costumes. Nós saímos sim de um ciclo vicioso, nós saímos da liderança de um homem para ser liderado pelo Espírito, liderado pela palavra. Nós saímos dessa condição, as amarraduras foram quebradas e Deus nos trouxe para fora. Nós devemos ser gratos a Deus de tal maneira que fazer como essa viúva: Senhor, eu sei que eu tenho parte na primeira ressurreição, mas eu preciso do Espírito Santo, Senhor, e você clamará por isso até que ele desça, e no seu coração vindique: eu tenho te dado o Espírito meu, e dali por diante você é uma unidade de Deus na terra, caminhando na terra, vivendo como Cristo. Se perguntar onde Cristo está, você tem dúvida falando onde ele está? Se me perguntar onde Cristo vive hoje, eu não tenho dúvida, e falo com toda a segurança onde ele está. Amém. E o que ele está fazendo, amém? Como ele está agindo nesta hora, a maneira simples dele, mas poderosa, para parar o mundo, para parar o céu, como nos dias de Elias. Deixa eu ler um texto aqui. Reprovado é usado, a palavra reprovado, ela significa réprobos, quanto à fé, reprovado quanto à fé. E todos que foram reprovados quanto à fé está misturado com o povo de Deus. E diz: sabe você o que quer dizer réprobos? Se você tem uma Bíblia da marca Scofield, tem um H nela e ali diz apostasia. Uma apostasia, isso é o que é. Só vou dar uma esticadinha no meu assunto. Apostasia. Só apostata quem está onde está a verdade. Você não pode apostatar da mentira. Você não pode apostatar da Assembleia, da Batista, Metodista, qualquer dela. Não tem como se apostatar delas. Tá? Mas aqui sim. Aqui você pode se apostatar. Não é o fato, não é o caso de quem está me ouvindo agora, mas tem dezenas, centenas, por que não dizer milhares de pessoas que estão no banco da igreja e estão apostatados com a mensagem na mão. Apostasia significa reprovado. Estão reprovados. Não conseguiram
ver a mudança, a dobrada de esquina, a mudança do ministério do Filho do Homem na terra. Por que que esta viúva tinha tanta ousadia de bater na porta do juiz? Por que que Abraão tinha tanta ousadia de caminhar, envelhecer e caminhar, e perguntava: rapaz, você está ficando doido? O sol do deserto cozinhou seu miolo, você está com as ideias malucas aí, que vai ter um filho? Toma vergonha, rapaz. Olha a sua idade, olha a sua mulher, o caquinho que está ali. Ele olhava para o indivíduo e dizia: eu estou certíssimo. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu encontrei com um médico, inclusive é um amigo meu, não sei se ele está vivo, porque não sei se sobreviveu à pandemia, né? Mas eu vou ligar para ele. Ele falou assim para mim: rapaz, eu tenho uma família que é de uma igreja. Eles estão loucos, eles que vão ser arrebatados. Olha, teve só um homem na Bíblia que Deus tirou da terra, foi Enoque. E mais ninguém, falou Elias, que foi Elias. Agora os que vão ser arrebatados, estão lá em casa falando que vão ser arrebatados. Um só, em todos os tempos. Desde que existe homem na terra, ele não me citou Enoque, ele citou só Elias. Desde que existe homem na terra, um homem só Deus arrebatou. Agora os que eles vão, eles estão doidos. Vê a loucura, né? Agora você chegar e abrir a alma e dizer: olha, eu estou esperando um corpo novo, perfeito. Eu estou esperando uma ressurreição. Eu estou esperando as 7 eras se levantar e 7 grupos chegar aqui. Eu estou esperando um corpo novo. Eu estou esperando uma mudança no abrir e fechar de olhos. Quando eu piscar e abrir os olhos de novo, eu já estou do outro lado. Eu piscar de uma lâmpada, eu estou lá do outro lado. Eu estou indo embora daqui, eu estou de viagem, eu estou com um cajado na mão, eu estou calçado com a palavra, eu estou viajando, nada vai me segurar. Não é Jericó, não é Mar Vermelho, não é Jordão, não é Babilônia, nada vai me impedir. Amém. Não é casamento, não é dinheiro, não é fama, não é nada disso. Eu estou indo embora. E está havendo uma mudança no meu ser. Algo grita, algo clama na minha alma: tenho que sair desse casulo, sair dessa velha carcaça. Como os melhores alimentos que o mundo produz, tem os melhores médicos do mundo para te cuidar, tá? Que você vai morrer do mesmo jeito, que a sua pele vai enrugar, que seu cabelo vai embranquecer, que seus hormônios vão diminuir. Eu estou com 70 anos, eu conheço isso por experiência, e você que tem a minha idade ou menos, você tem hormônio até os 25 anos. Depois, paulatinamente, ele vai se declinando. Quando começa a faltar hormônio, o seu corpo começa a clamar. Aí você pode ter uma artrite, ter uma artrose, aí você pode ter um atraso de memória, o seu cabelo vai branquejando, a sua pele vai tornando-se uma pele mais flácida, tá? A sua pele começa a parecer manchas, isso é falta de hormônio no corpo, porque está indo embora os hormônios, sua vida está viajando, sua vida está voltando, nós estamos voltando para o pó, estamos indo para o pó, tá? Mas este casulo feito de pó, Deus disse: isso aqui é só uma casinha provisória. Isso aqui é uma coisinha bem provisória de poucos dias. Você tem uma lá que não tem tempo, veio da eternidade, estava na eternidade, foi falado antes da fundação do mundo. É para esta casa que você está indo. Você é jovem, mas se houver um tempo você vai ficar velho como eu, e parece muito rápido. Parece que eu tenho 18 anos, quando eu era pregador com 30 anos, parece que foi ontem que eu pregava. Ontem eu jejuava 72 horas, hoje não jejuo mais 8 horas, que não aguento. 72 horas. Isso eu fazia sempre, sem entendimento, né? Porque era um religioso.
Agora chega uma idade que você eu quero hoje dedicar esse dia todo de jejum. Aí você fala, mas já tem 2 medicamentos pesados, vai acabar com o meu estômago. Aí você tem que rasgar pela fé isso. Ou você fica com o seu estômago, ou você fica com a fé. É uma luta. É uma luta. E o velho mundo, que nós somos um pequeno cosmos, sabe disso? Tudo que está no mundo está em você. Luz cósmica está dentro de nós, petróleo está dentro de nós, 16 elementos da Terra, está tudo aqui. É um pequeno cosmo que está aqui, tá? Exatamente isso. E como esse velho mundo está cambaleando. Eu estava lendo uma matéria aí, não sou de contestar ninguém, sobre a Pangeia. Eu não acredito muito naquilo, não, mas... biblicamente fala que eu vi a Pangeia. Pangeia é pan, quer dizer um só, geia, terra. E que os continentes, a terra era uma massa só, e que os continentes foram separados por um terremoto no dia de Peleg. Alguém já leu isso? O que você acha disso, irmão Luciano? A ciência fica balançada com isso, né? Pode ser, pode não ser, né? Eu só sei de uma coisa, que o profeta disse, que o dilúvio foi tão pesado que a terra entortou. Então a terra dava um giro, 100% em 90 graus, é isso? 90 graus. Quando o dilúvio pendeu a terra, ela entortou, então ela ficou uma centrífuga, virando torta. E aí a vida dos homens foram diminuindo. Aí é verdade. Você vê homem com 400 anos nos dias de Noé. Noé durou 500 anos. Veio o dilúvio, parece que ele foi 700 anos, não sei bem a vida de Noé, mas foi muito. Mas depois do dilúvio, você vai encontrar Abraão, foi vivendo 175 anos. Chega no rei Davi, sabe quantos anos Davi morreu? 70 anos. A vida foi diminuindo. Por quê? Porque quando a terra inclinou, a atmosfera mudou e a vida do homem começou a ser mais dificultosa. Então, foi diminuindo o tempo da vida. Foi diminuindo o tempo da vida. Martim Lutero, em 1800 ou 1517, foi a reforma, e ele viveu só 60 anos, Martim Lutero. Fez o que fez com 60 anos de idade. Viveu aquele tempo. Mas agora você percebe uma coisa, que a ciência está numa grande evolução, a ciência está num grande avivamento, que através de química faz o homem viver 90. Tem muita gente com 90 anos aí, 99, 100 anos, com mais de 100 anos, vivendo bem, tá? Isso é através de química, não porque ela é uma pessoa saudável para viver aquilo, mas é através de química. Agora você fala, então você pode viver mais se comer melhor, você pode viver mais se ter um bom médico. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a hora que eu nasci, ele viu, e a hora que eu morrer, ele viu. Entendeu? Então ele viu o primeiro grito que eu dei e o último também. Não muda. Agora, Deus sabia o que ia acontecer nesse tempo, sabia que vinha uma era pentecostal, que ela ia se apostatar, tá? Que ia haver um movimento na terra, que ia impactar, que ia abalar o mundo, que vocês não têm ideia o que foi o povo pentecostal. O povo pentecostal, em 3 anos, chegou em 56 países, de remo, de barco, 1906, navios velhos, eles foram ao redor dos continentes, e em 3 anos e meio, levaram o pentecostalismo em 56 países, não tinha facilidade de avião para voar para lá e para cá, telefone, internet, não tinha nada de comunicação, e levaram. Era um movimento impactante. E eles acharam que aquilo era tudo que eles tinham, e que Deus tinha terminado a obra, que estavam indo embora, mas eles não tinham a palavra, eles não tinham o batismo em nome de Jesus Cristo, não tinha chegado Malaquias 4 para eles, não tinha chegado Apocalipse 10, 7 para eles. Como que eles iam embora? Como que podiam interpretar Malaquias 10, 7? Como que interpretar Malaquias 4, 5 e 6? Não tinha isso. Mas nesta hora, você abre a palavra, quando os selos abriram,
Toda a Bíblia abriu para nós. Quando você abre a palavra, você vê Malaquias 4, já lá no passado, se cumpriu. No ano 65 terminou o ministério do irmão Brana e continuou com a noiva. E você olha para trás e vê Apocalipse 10, 7, que já está no passado. O ministério do Filho do Homem já está no passado. O anjo forte, que é Jesus Cristo, já desceu na terra e não foi embora da terra. Ele quis ficar aqui, ele vai ficar aqui para tirar essa igreja daqui. Os pentecostais tinham os dons, mas você não tem os dons, você tem ele mesmo. É ele, é a pessoa de Jesus Cristo caminhando, falando, vivendo em você. Aonde você for, saiba que Cristo está indo ali. Amém. Você observa, então, que eles achavam, mas não tinha chegado o dia ainda para Malaquias 4. Não tinha chegado o tempo de Apocalipse 10, 7 para abrir toda a Escritura. Mas agora chegou. E já está no passado. Já se tornou história. O profeta diz que já é história. A abertura dos 7 selos, os 7 trovões. Estamos a um passo da última trombeta, que é a chamada subicar, para encontrar o Senhor nos ares. Então, tudo foi cumprido. Toda a Escritura está cumprida. E o mundo tinha que estar mesmo nessa apostasia. O mundo tinha que estar nesta confusão. O mundo tinha que voltar para a Torre de Babel. O mundo tinha que voltar para a Babilônia. Tinha uma Babilônia, mas tinha Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Tinha a Torre de Babel, mas tinha um Enoque, também. Tinha uma Torre de Babel, mas tinha ali homens que Deus chamou também. Tinha um povo apostatado, um povo ímpio, que fazia orgia o tempo todo, mas tinha um Noé, o único homem que Deus confiou a mensagem a ele, foi Noé no seu dia. O único homem que Deus confiou a palavra foi Abraão. O único povo que Deus tem confiado a palavra é no povo revelado desta hora. Deixa eu adiantar isso aqui para vocês. Mensagem é os ungidos dos últimos dias. Agora, um momento, eu quero buscar algo. Penso que apontei isso corretamente. O que eu quero dizer é que tem que haver um abandono da palavra para Deus tirar um povo. Teve que ter um abandono da palavra para Deus levantar Elias, o tisbita. Teve que haver o abandono da palavra para vir juízo. Não é isso, irmão Luciano? Houve um abandono da palavra e Deus viu uma seca. Amém. E a seca veio porque Elias estava na terra e ele chamou pela seca. Deus não viu a seca aleatoriamente, tinha que ter um homem para chamar a seca. Tinha que ter um homem para chamar a chuva na terra, que era Noé. E quando a seca veio, tinha uma mulher na terra naqueles dias, tá? Que Elias foi enviado à casa dela para sustentar no tempo da escassez, que era aquela viúva que atendeu e recolheu Elias dentro de casa. Ele multiplicou o azeite e a farinha dela e viveu com ela até que o arrebatamento se deu, porque quando a chuva caiu, significa que tudo terminou. Isso são sombras de tipos, mas aquela mulher, como que ela acolhia um velho? Acolher um velho no tempo da apostasia, no tempo da fome, da escassez, da morte, depois de 3 anos e meio, e já quase completando o final dos 3 anos e meio, e aquela fome extrema na terra, e aquela mulher não negou o pão dela, não negou a água dela para um pobre velho no portão. Então ela tinha que ter algo que estava dentro de Elias, amém? O que estava em Elias estava na viúva, que se não tivesse, ela batia a porta na cara dele. O que está em ti estava em William Branham, o que está em William Branham está em ti. William Branham nunca se apostatou, William Branham nunca voltou atrás, teve grandes lutas na vida, venceu todas. Esse é o seu calibre, esse é o seu caráter, esse é o seu naipe, é ser exatamente do mesmo caráter do seu profeta. Amém. Graças a Deus. Agora ele disse, ele vai falar desta viúva,
Ele leu aqui São Lucas 18, agora eu começo aqui. Digo-vos depressa, digo que depressa lhes fará justiça. Aí diga, quando vier o Filho do Homem, terá... Quando Elias está na terra, tinha fé na terra? Não. O tisbita. Essa parábola aqui fala que quando estiver na terra, vai ter fé na terra? Ele diz que não. E o Filho do Homem está na terra, na noiva. Quando João Batista saiu com a mensagem dele, tinha fé na terra? Quando Eliseu estava na terra, tinha fé na terra? Não tinha. Era tempo de apostasia. Era tempo de pessoas desviadas da palavra. Tempo de grandes religiões e templos e povos. Mas nada de Deus naquilo. E nós estamos no declinar deste dia, porque já passou todo este apogeu religioso, político, científico. Nós estamos caminhando para a marca do término. A jornada nossa tem terminado. Creiam nisso, isto é uma verdade. A igreja tem que se desesperar nesse momento para ser cheia do Espírito Santo. Quando você entrar neste lugar, perceba que Deus está aqui. Perceba que Jesus ressuscitado está no nosso meio. Quando você entrar aqui, sabe que você chegou num lugar onde está a presença dEle e que tudo pode acontecer à medida que você crê, à medida que nós formos sinceros. Deus pode operar, Deus pode abrir os seus olhos e mudar completamente a situação. Mas você tem que estar no Espírito do Senhor. Aí ele vai falar desse casal aqui, ó. Reprovados, Janes e Jambres, como eles resistiram. Agora ouçam, lá em Timóteo capítulo 3, verso 8. Como Janes resistiu a Moisés, também nos últimos dias, estes mesmos reprovados virão bem, como diz aqui, tendo aparência de piedade, ungidos. Agora tomemos, leia, quando você chegar em sua casa, para que eu possa terminar isto. Ele diz assim, olha, Janes e Jambres, ele não fez nada, ele não podia fazer nada, mas eles eram ilusionistas. Eles eram, como se diz, magos, feiticeiros. Mas quando viu Moisés produzir uma serpente real pela palavra, eles fizeram outra imitando. Tá? Fizeram outra imitando. Quando Deus levantou Jesus Cristo, apareceu um Judas, da mesma tribo, igualzinho. Ninguém diferenciava os dois. Tá? E vejam bem, e quando Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, Judas se enforcou numa árvore, foi para o inferno, e o espírito de Judas entrou dentro da igreja e manifestou nas obras dos nicolaítas. Esse é o primeiro selo que eu estou falando. Já na primeira era da igreja, a igreja poderosa de Paulo, de Pedro, de João, lá estava o espírito de Judas, manifestou nos nicolaítas. Quando abriu o primeiro selo, saiu um cavalo branco e tinha um homem cavalgando, sabe? Com arco e sem flecha, vencendo para vencer. Era um fanfarrão, mas sendo que o cavalo era branco, ele cavalgava o cavalo, então saiu um ensinamento, que Jesus saiu cavalgando naquele cavalo para colocar o amor divino no coração da igreja.
e aquele era o anticristo. Tá? Isso é o primeiro selo, quando começou a abrir. Aí que então, nesta era, só nesta era, foi manifestado que Judas estava lá na primeira era e está aqui na última era. Se você não abrisse, nós não podíamos saber disso. Entendeu? Aí você pode pegar cada selo, que esse engano vai aumentando. Depois do nicolaísmo, levantou o pedidor de dinheiro, que foi Roma, foi balanismo. Esta obra de pedir dinheiro nas igrejas é balanismo. Só faz as coisas por dinheiro. Esse é o espírito de Balaão. Quem pede dinheiro na igreja, tira grandes ofertas, a propósito de pagar dívidas ou comprar imóveis, isso é um espírito balanita. Aí veio Balaão. E quando veio Balaão, em seguida, levantou uma mulher, chamada Jezabel, já na era de Tiatira. Olha, já tinha saído lá de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Já estava lá em Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Já estava na quarta era, já estava lá em Tiatira, esse espírito jezabelino, porque Tiatira significa perfeitamente casado. Tá? Então, os selos foram abrindo e foram mostrando esses espíritos. Aquele mesmo espírito que tomou Israel e levou a casar com as moabitas é o mesmo espírito. Então, Roma tomou exatamente os homens cristãos, mulheres cristãs, e se uniram na união mista. Uniu a igreja. Tá? Por isso que o profeta veio pregando o terceiro êxodo, falando que Satanás matou as crianças nos dias de Moisés, matou as crianças nos dias do Senhor Jesus, esses dois que veio para libertar, né? E Faraó mandou matar todos os homens que nascessem, e Faraó mandou matar também todas as crianças de 2 anos para baixo, que era masculino, homem, nos dias dele. Esse espírito veio exatamente para destruir, para pegar a semente, para atingir a semente, mas não atingiu a semente. Jesus vai para o Egito e Moisés estava num barquinho, né, dentro do rio Nilo, guardado pela a direção da sua mãe. Que mulher sábia de fazer um barco, fazer uma arquinha, um profeta dentro da arca, tá? Pôs ele lá. E aí ela pegou um certo perfume, um certo cheiro de uma planta lá, passou naquilo lá, que o crocodilo não suportava. O crocodilo comia todas as crianças, mas chegava no barquinho de Moisés e pulava para trás, porque ali tinha o cheiro de Cristo, de uma mãe que pôs aquele cheiro lá. Deixa o seu filho, a sua filha, ser ungido com o perfume de Cristo, ungida com o Espírito Santo, que todo crocodilo do mundo pula para trás quando chegar perto deles. E você sabe, aquilo que Deus estava fazendo lá, mostrando exatamente nos dias, aí o profeta diz assim, agora Satanás pegou, na Eras Negras, ele tomou a Bíblia do povo e dizia que ninguém podia ler a Bíblia, porque ficava louco, e ali a Bíblia era lida só para o sacerdote, só o padre lia a Bíblia, que tinha autorização para ler. E depois ele pegava um texto da Bíblia, fazia um folhetinho assim, interpretado por ele, dava para o povo ler, segundo a igreja determinava. Você pode ir numa missa hoje, não precisa ter Bíblia, eles dão um folhetinho para você. O discurso, a oratória, o que eles fazem, e isso continua até hoje. Tirou a Bíblia da mão do povo. Aí Satanás veio e distribuiu a Bíblia para todas as igrejas no mundo, só que ele fez uma coisa, diz o profeta, a última cartada dele, nos dias de Moisés ele perdeu a parada, Moisés libertou o povo. Nos dias de Cristo ele perdeu a parada. Agora, então, vou mudar a minha estratégia, vou casar crente com descrentes, vou casar cristão com católico. E aí eu vou misturar a semente. E ele vem misturando a semente ao longo do tempo, e virou essa celeuma, virou essa bagunça aí, essa mistura de católico. Chega ao ponto que você não sabe quem é crente e quem é católico. E hoje o católico está mais decente que o crente. Esse espírito, ele cavalga nesses 3 pilares: nicolaísmo, balanismo e jezabelismo. É isso. Que agora, o profeta do Senhor veio e desmascarou o diabo.
Abriu a palavra, leia os 7 selos, você vai ver. Abriu a palavra, tirou a máscara, o diabo ficou nu, o diabo ficou vendido. É um mentiroso, é um camarada safado, ele só vive da mentira. E ele está 6.000 anos aqui na terra para fazer essa coisa que está aí. Esse é o Éden do diabo, e nós nascemos no Éden do diabo, mas nascemos filhos de Deus. Éden de Satanás, mas você não é dele. Você nasceu nesse Éden caído, nessa terra de perdidos, nasceu no tempo da escuridão, das trevas. Mas quando você nasceu, já tinha uma vindicação, já tinha uma eleição, uma predestinação, já tinha algo lá para atingir você. Você é um filho adotado por Deus, você não poderá se perder, não tem como. Ele te redimiu com o seu sangue, ele te libertou, você é livre nesta noite, uma igreja livre que só serve a Deus. Esse é o tempo nosso. Não estamos na apostasia, não, senhores. Agora, trazer o espírito de Judas para dentro da mensagem é impactante, né? Mas se você tem a mensagem dos ungidos, que está comigo aqui, leia ela. E o profeta mostra que ele está aqui, sim, passando por um crente maravilhoso, passando por um irmão. Ele é até tesoureiro do grupo de Cristo lá. Ninguém percebeu que ele era o diabo. Como o diabo se disfarça. Tá? Então, quando nasceu de um avivamento, gente, escute, um homem pega camelos, pega um vestido, pega vestes para uma moça. Ele não precisou de costureiro para medir o figurino dela, não. Pega as vestes para a moça, pega todas as riquezas que Abraão tinha e vai buscar uma noiva para o filho de Abraão. Abraão representa o Senhor Deus e o seu filho Jesus Cristo. Eliezer caminhou, foi, até que encontrou a Rebeca e mostrou, olha que eu venho da casa do meu Senhor, e o meu Senhor é parente do seu irmão. Tá? Porque o pai de Rebeca era irmão de Abraão, ou irmão de Sara. Aqui você é prima dele. Eu venho da casa dele. Ele é um homem muito rico. Muito rico. Tá? E eu vim aqui para levar uma esposa para o seu filho. Estou incumbido nisto. E mostrou os tesouros. E chegou na casa de Rebeca. Se cumpriu a oração dele, ela deu água para Eliezer e deu para os camelos. E depois chegou na hora do jantar, ele pregou para eles, na hora da refeição, na hora de comer, ele disse, o meu propósito de estar aqui é para levar uma moça para casar com o meu Senhor. E essa moça aqui foi a resposta da minha oração. Aí os irmãos, e presenteou os irmãos de Rebeca, mas Rebeca colocou um bracelete de ouro no braço dela, mostrou as vestimentas para levar, e tinha o camelo para levá-la, que é o Espírito Santo, no caso. E quando começou a falar, os irmãos disseram, não, deixa a moça ficar em paz aqui, e daqui uns 30 dias você volta aqui, vamos ver que vai, vamos fazer uma reunião de cúpula aqui na família. Aí ele disse, não, vou perguntar para a moça, ela vai decidir. Rebeca, será que é eu? Não. Disse, vou agora mesmo. Abaixou a fervura dos irmãos, montou naquele camelo e cavalgou. Isso não é um avivamento? Isso foi um avivamento trazido por Eliezer. O irmão Branco trouxe um avivamento na nossa alma. E aquele avivamento, daquele avivamento nasceu gêmeos. Quem foi? Esaú e Jacó. E todo avivamento traz gêmeos. O avivamento de Cristo trouxe gêmeos. E esse avivamento agora, da última hora, não traria gêmeos? Que são iguaizinhos? Tá?
mas o espírito não bate de jeito nenhum. Na hora H, na hora final de decisão, ele nega. É por isso que a noiva é sólida. Ela tem ouvidos espirituais para discernir e ouvir a palavra do Senhor. Ela não se ganha ela com presente, com oferta, com amizade, com biscoito, com dinheiro, com elogios, com abraços, afagando. Não se ganha ela assim. Ela é ganha pela palavra. Ou é a palavra, não tem negócio comigo. Amém. Ou é a palavra, ou não tem negócio comigo. Deixa eu terminar. Reprovados. Acerca de, não são reprovados quanto à vida diária. Eles são homens ilustres. Agora vejam, quando Moisés foi ao Egito, com uma mensagem de assim diz o Senhor, foi vindicado, clamava Israel, o qual era um povo, não uma igreja, quer dizer, escolhidos. Eles foram o povo de Deus. Então, quando chegaram a estar ungidos sobre a palavra e escolhidos, então foram a igreja de Deus. Então, recaíram para trás, porque não creram na palavra e escutaram um falso profeta. Oxalá isso penetre. Israel, sendo um povo de Deus, vendo os milagres e os sinais de Deus, então, quando Deus lhes estava guiando, um falso profeta entrou, ungido, e ensinou algo contrário à palavra original de Deus, que eles haviam ouvido, e cada um deles pereceu no deserto, com exceção de 3 pessoas. Como foi nos dias de Noé, quando 8 almas foram salvas por águas, e assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, quando saíram 3 de Sodoma, assim será no tempo do Filho do Homem, quando o Filho do Homem há de ser revelado. Estou apenas citando a Escritura, a palavra do Senhor, a qual a terra e os céus passarão, será uma minoria. Notem aqui, Moisés foi a Arão, Moisés ia ser Deus. Deus lhe disse que fosse Deus, disse-lhe, sejas tu Deus, deixa que Arão, teu irmão, seja o teu irmão, seja teu profeta. Põe as palavras em sua boca, se tu não podes falar bem. Disse, quem fez o homem mudo? Quem fez o homem que fala? O Senhor o fez. Ele se foi para ali. Que foi o que fez? Operou milagres, justo e verdadeiro, o qual Deus havia dito que fizesse. Deus lhe disse, lança a tua vara, e recolheu, era uma serpente, ele tomou, e se tornou numa vara, e lhe disse, vai e faça-o diante de Faraó, e diga, assim diz o Senhor. Essa vara que se tornou uma serpente, voltou a ser a vara de novo, quando ele tomou a serpente. Ela foi um dia atrás do véu, não pela mão de Moisés, mas de Arão. Colocaram 12 varas atrás do véu. No outro dia, pela manhã, tinha 11 varas que estavam secas, mas uma tinha ressuscitado. Aleluia. Numa noite deu flor, folhas e frutos, e permaneceu atrás do véu. Foi a vara que se tornou uma serpente. Serpente que significa juízo, já julgado. Serpente, mas quando ele torna uma vara. Aquilo era o ministério que Deus tinha dado para Moisés.
E quando você lê a Bíblia, você fala, Moisés chamou o gafanhoto, e Moisés chamou as rãs, e Moisés chamou sangue nas águas, e Moisés... Não. Moisés pôs a palavra na boca de Arão. Quem falava não era Arão, era Moisés. Agora, quando Deus põe a palavra na sua boca, então não é você que fala, é Deus que fala. Quem falou em nosso tempo foi Deus. O irmão Brana foi o profeta que Deus levantou para isso. Agora, deixa eu terminar. E quando o faraó viu isso, disse, que truque, de mago barato, disse, não há nada nisso, é telepatia mental. Nós temos homens em nossa organização que podem fazer a mesma coisa. Venha cá, bispo fulano de tal, e tu venha cá. Nós temos homens que podem fazer a mesma coisa. Esse era Satanás falando por meio de Faraó. E era Deus falando por meio de Moisés. Segure nisso, mais um parágrafo só. Agora vejam, estes que saíram, Janes e Jambres, saíram, e ali ante Moisés, publicamente, ante o povo, operaram todo o milagre que Moisés podia fazer. Enganariam, se possível, os escolhidos. Eles saíram diante do povo, esses magos de Faraó, fizeram os sinais que Moisés fez. Mas não era legítimo, eles não tinham a palavra. Eles podiam criar. Eles, digamos assim, eles eram ilusionistas, como foi David Copperfield, grandes ilusionistas, fazia essas coisas, mas só fazia depois que Moisés fazia, para imitar. Então tem pessoa que só imita, ela não pode dar um passo à frente, mas quando alguém faz, ela vem atrás e faz certinho, não porque ela tinha comissão para fazer, quem tinha era o outro, mas para imitar ela é perfeita. Então esse tipo de espírito viria no último dia, que eu estou lendo aqui para vocês, 136, os ungidos. Janes e Jambres saíram ali ante Moisés e publicamente ante o povo operaram todo o milagre que Moisés podia fazer. Enganariam, se possível, aos escolhidos. É verdade. Agora recordem, assim diz a Escritura, que isto se repetirá nos últimos dias. Qual é a diferença entre Moisés e Jambres? Moisés disse, torne em sangue o rio. E estes profetas falsos disseram, verdadeiramente nós podemos tornar água em sangue. Também podemos fazer. Moisés disse, venha as pulgas. De onde as recebia? Diretamente de Deus. Em que fez? Disseram, ora, podemos trazer pulgas também. E fizeram. Qualquer milagre que Moisés podia fazer, eles também podiam. Recordem, retenham isto na mente. Chegaremos a isso dentro de em pouco. Eles podem fazer qualquer coisa, como os demais, porém não podem ficar com a palavra. Não podem ficar com a palavra. Eles podem fazer, mas não podem ficar com a palavra. Então, por isso que nós não seguimos sinais, seguimos a palavra. E os sinais acompanham a palavra. Por que o profeta pregou essa mensagem já em 65, os ungidos? Sabe por quê? Porque o irmão Brana pegava na mão das pessoas, a mão dele esquerda, pegava na sua mão direita, tinha uma vibração. E essa vibração apontava a doença, as pessoas eram curadas. Mais tarde o Senhor disse, olha, vai chegar um tempo que você vai conhecer o segredo dos corações. Aí saiu dentro da América, ao redor do mundo, pessoas pegando na mão
e fazer o que o profeta fazia. Manufaturados. Depois o profeta estava discernindo o segredo dos corações. Aí eles começaram a discernir também o segredo dos corações. E teve um episódio que um camarada tomou a vida das pessoas, ele leu o nome das pessoas e os problemas que elas tinham, e foi no púlpito e começou a falar, a discernir os pensamentos. Num culto. E o irmão Branco estava nesse culto. Antes do culto terminar, o FBI prendeu esse homem. Ele era um impostor. Então, Janes e Jambres veio nos dias do profeta. E se o espírito que estava no profeta está na noiva, então esse cavaleiro, o cavalo branco, cavalga também agora. Então, nós devemos ter esse discernimento. Por isso que ele cita aqui, vamos ficar em pé para terminar, 1 Timóteo 3:8. Ou seja, 5:8, quero dizer. Segundo, né? Segundo Timóteo 3, 7 e 8. Diz assim: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ele falou de moleirinhas, de igrejas, que fica a vida inteira ouvindo a palavra e nunca conhece a palavra. Aí ele diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Então, quem pode discernir esse espírito? Quem pode saber aonde ele está, como ele se manifesta? É aqueles que têm o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você aceita qualquer conversa. Mas se você tem o Espírito Santo, você aceita somente o que está na palavra. Tá? Agora, eles fazem as mesmas coisas, porém, eles não podem tomar toda a palavra. E Deus nos deu graça e revelou os mistérios da hora final para tomar toda a palavra. Se temos sinais, é por causa da palavra. Se não temos sinais, a palavra continua conosco. Amém? Último culto nesse endereço. Oração por Leila, cura. Oração por irmã Miriam. Oração por irmão Valdir. Valdecir. Maria das Graças de Contagem, Minas Gerais, pede oração por solução de problemas. Irmã Marta pede oração por esposo da irmã Antônia, está em estado grave, foi entubado ontem, né? Está em estado grave o esposo da irmã Antônia. Então, primeiro, vamos lembrar aqui, Leila, que precisa de cura, irmã Miri Valdecir, também, oração pela irmã Josefa, que não está bem, está com pressão alta e diabetes. Que esse irmã Josefa está com isso? A irmã Josefa, a sua esposa. Diabetes, ela nunca tinha tido isso, não? Ou ela tem já há longo tempo? Tempo? Cadê o Fernandinho? E tem pressão muito alta, é? Chega a quanto?
A 17 é preocupante, né? Duas coisas infernal, né? Diabetes e pressão alta. E ela é nova para isso, né? Vamos orar por ela. Vamos tomar isso como se fosse em nós mesmos. Tá? E a Maria das Graças de Contagem, né? E a irmã Marta pelo esposo da irmã Antônia. Levante a sua mão direita. Senhor, nós lemos, pronunciamos diante do Senhor os nomes desses necessitados. E nós tomamos o nosso Deus, tomamos essas vidas de acordo com a sua palavra. Acabamos de ouvir o que o Espírito disse sobre fé, sobre discernimento. Nós temos o coração puro e sincero, Senhor. E se não há sinceridade no meu coração, se não há pureza no meu coração, ó Pai, eu não deveria estar pregando aqui, não deveria estar orando. Não importa, Senhor, são vidas que o Senhor morreu por elas, para curá-las e salvá-las. Senhor, e nada nesta terra em nossa vida acontece casual. Tudo vem por um propósito. Lembro agora com esta igreja de todos esses. Ó Deus, ajude a irmã Josefa, que ela seja restaurada, curada dessa terrível enfermidade, Pai. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida abundante. E nós, como igreja do Deus vivo, lavados no seu sangue, debaixo do seu sangue, nós levantamos a mão direita para o céu, trazemos todas essas vidas diante da sua face. Estamos no lugar de misericórdia, estamos no lugar que tem compaixão. Jesus se compadecia dos doentes. Senhor, como a doença é uma coisa enfadonha, limita as pessoas em suas atividades, escraviza as pessoas, é um laço do inferno de Satanás. Essas doenças, certamente elas vieram de um lugar, chamado lugar de tormento, provocadas por Satanás. E nós mandamos, em nome de Jesus Cristo, essas doenças de volta para a origem delas, e que nossos irmãos sejam livres e curados, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dizer graças a Deus. Curve a sua fronte, Senhor Jesus. Talvez eu nunca mais pregue nesse lugar. Talvez nunca mais eu suba nesse púlpito, como subi hoje pela última vez. A igreja que está presente aqui, quantos passaram por aqui e não permaneceram? Mas dou graças por aqueles que permanecem, segurando a corda que sobe para o céu. Senhor Jesus, obrigado por nos ter dado este ambiente, esta sala, e quantas maravilhosas mensagens ouvimos aqui, quantas orações poderosas, quantos louvores preciosos. Obrigado, Senhor, por nos ter dado este lugar. E esse lugar aqui foi consagrado para reunirmos aqui. Por isso entramos com todo cuidado neste lugar.
Mas a partir, Senhor, desta noite, desta hora aqui, que são 7h27, eu estou entregando a Ti este salão, este ambiente. E certamente muito breve estaremos consagrando um outro lugar para o serviço do Senhor, para os Seus filhos irem ali Te adorar. Só temos a agradecer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo está sob o Seu controle. Tudo está sob os Seus cuidados. O Senhor não esqueceu de nós. O Senhor está com Seus olhos em nós. Cada movimento que fazemos, a guarda do Senhor está ao nosso redor. Obrigado, Senhor, por este lugar. Ao deixar esse lugar nesta noite, aonde nós formos, ali estará o Senhor conosco. Essa igreja está agradecida, os irmãos estão agradecidos por esses longos anos que ficamos aqui. Que o Senhor nos dê graça no outro lugar, que possamos ter um bom relacionamento com o proprietário e que possamos ter grandes cultos ali também, Pai. Ele nos dê graça para suprir, para cumprir com nossas necessidades sociais, pagar aluguel e pagar todos os encargos que ali, Senhor, virá sobre nós, da nossa obrigação. Muito obrigado, Senhor. Saio daqui agradecido e saio com uma igreja vitoriosa, pelo sangue de Cristo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Digam graças a Deus. Tenha uma